trazer um pouco do material do meu universo, assim, do meu repertório criativo, né? Das minhas referências, meus cadernos visuais de processo, e a partir disso poder falar um pouco sobre essa elaboração das estampas, como é que eu penso essas estampas e também pensando no contexto aqui de uma loja, né, de móveis, de objetos para um público infantil, né? Eu vou começar falando um pouquinho que eu sou carioca, eu moro aqui há 13 anos, mas assim, morei anos no Rio e rodeada ali pela natureza, assim, eu tive o privilégio de passar muitas férias na infância em lugares de mato, de praia, né? Então, eu acho que esses elementos, esses seres da natureza, eles foram fundamentais, assim, na minha formação e eles estão sempre presentes, assim, no meu trabalho. Eu acho que eu tenho um desejo de estar sempre próxima. Eu acho que o fato de eu ter vindo para São Paulo ainda me fez olhar mais para isso, porque aqui eu não tinha mais tanto acesso à mata, né, às sementes, aos elementos que afetivos, né, que eu considero afetivos e que eu gosto de ter próxima. Então, eu acho que isso veio mais forte ainda no meu trabalho. Eu sou designer de formação, eu trabalhei muitos anos como designer, mas eu sempre desenhei, eu sempre gostei muito de desenhar desde pequena, e então eu fui indo muito para o desenho, saindo um pouco do design, indo para o desenho, e do desenho eu fui também para a arte, e hoje em dia eu tenho um trabalho artístico que não tem assim, nenhum objetivo comercial, mas o meu trabalho de arte alimenta o meu trabalho comercial e o meu trabalho comercial alimenta o meu trabalho de arte, porque eu acho que a minha poética ela está em tudo, sabe? Então ela está desde no meu processo, assim, eu acho que eu sempre tenho um desejo de contar uma história, de partir de um lugar que seja de uma caminhada que eu estou fazendo, coletando as sementes que aparecem nas estampas, nas folhagens, né? Enfim, então eu acho que uma coisa não anula a outra, sabe? Enfim, eu acho que isso me alimenta muito, assim, e me dá muito prazer, assim, no trabalho, né? Eu acho que eu sou muito apaixonada, assim, pelo trabalho e, enfim, e falando também um pouquinho do meu processo, tem a coisa dos cadernos, né? Esses cadernos, eles me acompanham há muitos anos, cadernos de desenho, onde eu faço anotação, onde eu escrevo frases enfim, que me impactam, trabalho com colagem. Eu sou uma pessoa muito, acho que, do manual, eu gosto muito de imprimir à mão. Eu acho que isso, no trabalho de estampa, ele acaba aparecendo muito nas pinceladas, sabe? No gesto eu gosto de deixar a marca dos gestos nos desenhos, e eu acho que isso, para mim, isso humaniza, assim, o desenho e aproxima do cliente que está comprando, né? A estampa, você pode ver ali a mão do artista, né, que fez o trabalho, enfim. Então, acho que de trabalhar a matéria, né, da pincelada, é uma coisa que eu gosto. E os cadernos, eles são esse lugar onde eu experimento e me sinto, assim, como não é nada, não tem nenhuma solicitação de trabalho nem nada, é um lugar que é um tipo de um refúgio, assim, que eu estou sozinha e estou desenhando, estou, enfim, elaborando minhas subjetividades ali nesse espaço, né? E então, assim, eu fiz eu meio que me espalhei um pouco aqui nesse canto, gente, que é para vocês também poderem explorar e conhecer e folhear. A cerâmica é sua? A cerâmica não. Eu deixei porque eu achei ela estava aí quando chegou e eu achei que ela ficou bonita com os elementos que eu acabei colocando aí, né? E então, assim, depois eu quero que vocês possam depois virem aqui, darem uma folheada,
me perguntarem, eu posso explicar mais, né, sobre... Para a gente fazer uma coisa também, né, não tão formal assim, né, vocês poderem... Mas, enfim, então eu trouxe os cadernos e eu trouxe também alguns livros ilustrados, porque quando a Gida Branco, ela fez a sugestão do tema, né, falando que ia ser num espaço que tem um foco no infantil, eu fui direto, assim, minha cabeça foi direto nos livros, porque eu fiquei pensando, eu falei, poxa, hoje em dia as crianças elas têm um universo visual enorme, né? Assim, muito maior do que na minha geração, tem acesso à internet, a milhões de coisas, mas os livros ilustrados, eles continuam cada vez mais potentes, eu acho, né? Como um lugar assim super rico de traços autorais, de artistas, de experimentação, que eu acho que tem muito a ver com o meu trabalho, e um lugar de fabulação, né? Um lugar de elaboração de muitas coisas de infância, né? E, ao mesmo tempo, olhando para esses livros, assim, esses livros que até eu tenho que, às vezes eu compro para mim, às vezes eu compro para os meus filhos, mas também é para mim. São livros que eles se assemelham um pouco a... Assim, essa ideia de trazer os livros tem um pouco a ver com essa diversidade das estampas da Branco, né? Porque eu acho que é uma marca que convidou artistas diversos, que têm seus traços particulares, né, para imprimir a expressão artística no papel, nas almofadas, nos elementos que vão ornar, né, os quartos, os ambientes. E eles são muito diversos também, né? Enfim, expressam a personalidade de cada artista. Então, eu acho que os livros eles têm essa mesma narrativa, né? De contar uma história no papel de parede. Tudo bem, é uma coisa pontual ali que entra, mas também tem ali uma história, né, que está sendo contada, sabe? Bom, posso falar um pouquinho sobre a criação dessa estampa que a empresa está lançando agora, que é uma estampa que a gente conversou já tem alguns meses atrás, e a ideia era fazer uma floresta, uma coisa ligada com a Mata Atlântica. E então eu fui rabiscar, assim, fui trabalhar a coisa das folhagens e essa paleta de cor que, enfim, até eu trouxe ali um pouco das minhas sementes, das minhas coletas, porque você consegue relacionar essas tonalidades amarronzadas, mais avermelhadas, né, na estampa, e trazendo também os pontos de luz são as frutas, né? Então as frutas tropicais, né? Então, e foi um trabalho feito bastante em parceria com a Branco, que eu fiz os desenhos e eles elaboraram a composição desses desenhos como um painel, né? Então, o design da Branco a gente fez uma jogada bem parceira mesmo, eu ia olhando, eles iam trabalhando também junto comigo. E então, essa daqui é a estampa que a gente vai lançar agora, né, que está lançando agora. Eu tenho mais duas estampas que eu trabalhei para eles, que a primeira estampa que eu fiz é um floral, né, tem uma coisa das flores, e eu lembro que a gente estava em Curitiba, né, Marina, e eu contei um pouco da história dessa estampa que tinha a ver com a minha avó, porque o nome da estampa é Flores Imaginárias, que são flores que eu fui construindo da minha cabeça. Eu não fui desenhando, olhando para nenhuma flor especificamente. Mas eu acho que tem uma história que é bonita, assim, que a minha avó materna, ela tem um sítio, né, no Rio, e toda vez que a gente ia para férias, ela abria a casa e fazia arranjos de flor, assim, para trazer vida, né, para inaugurar ali aquele período. E aí ela ia colhendo as flores no mato, ali perto da onde a gente tinha casa, e eu ia com ela do lado, segurando e aprendendo o nome das flores, né? E eu acho que... E aí
eu fui construindo essa memória, essa intimidade, né, com as plantas, com esses elementos orgânicos. Então, na época, quando eu fui fazer essa estampa, acabou que foi algo que foi surgindo, assim, meio dessa lembrança, sabe? E tem uma outra estampa que eu acho que, não sei se ela está aí, que é uma estampa que surgiu também de uma... eu acho que eu gosto muito de experimentar técnicas e misturar colagem com gravura, com... essa daí. É uma estampa totalmente diferente, assim, bem mais geométrica. E surgiu, assim, na pandemia, eu estava, assim, brincando, criando coisas para mim, assim, meio que me divertindo em casa, dentro do possível. E eu pintei uns papéis com cor e eu comecei a recortar com estilete, com tesoura, vários elementos geométricos e brincar, fazendo uma espécie de seres, vários serezinhos. E aí eu lembro que o Rafa olhou e ele falou, nossa, eu acho que ia ficar lindo a gente poder desenvolver um papel de parede daí e tal. Então surgiu esse papel, que é um papel que tem até os móveis. A Branco fez também um produto que são os móveis que estão ali na vitrine, que tem essa brincadeira com o movimento, que tem a ver com esse papel que tem uma relação com o balé, com a coisa da dança, do movimento. Eu falei, né? Eu sempre desenhei a gente estava conversando antes, né? Eu tinha aquelas agendas que mal fechavam quando eu era pequena, né? De tanta colagem, desenho. E eu falei para ele, eu acho que eu continuo fazendo isso até hoje com os cadernos. São os mobilezinhos. Eu acho que eu continuo, na verdade, com essa curiosidade pelas coisas, porque essa coisa das sementes, dos elementos do mar, eu gostava de levantar a pedra e ver o que tinha embaixo, aparecia um monte de bichinho do mar, olhar para o chão, né, olhar para as folhas e perceber ali aqueles filamentos. Eu continuo meio que elaborando as coisas de infância, por isso que eu acho que essa fase ela é tão vital, assim, sabe? E eu acho que o desejo de trazer os livros é uma lembrança de que a gente precisa que as crianças possam imaginar, né? E a gente está vivendo uma época muito, muito rápida, muito acelerada, com muita informação, e não dá para negar que isso vai chegou e vai ficar, e a gente vai se relacionar com isso. Mas também tem uma série de outros elementos maravilhosos que a gente pode alimentar essa infância, né? Então eu acho que essa lembrança dos cadernos tem a ver com isso, por conta dessa minha referência de infância que foi muito rica. Então eu acho que os cadernos, na verdade, os pequenininhos eu tenho muito carinho porque foram os primeiros e eu tinha medo da página em branco, assim, sabe? Eu fico pensando, vocês que trabalham com quarto, né? Um quarto em branco é uma página em branco, né? E você precisa começar a colocar os elementos, começar a trabalhar as cores, né? E essa relação de harmonia nas coisas, da mesma maneira que eu faço no caderno. E eu lembro que esses meus primeiros Moleskines, eu falava assim, não, Patrícia, então, você vai colar qualquer coisa, você vai jogar o acaso aí nessa página e a partir daí você vai trabalhar o que for. Então, daí eu quebrava um pouco essa coisa da página em branco e ia meio que elaborando e criando. Chegou um momento em que eu senti necessidade de ir para uma coisa maior e de trabalhar não tão detalhado e coisas tão delicadas. E aí eu fui indo para outros cadernos enfim, eu vou fazendo desenhos que esses aqui, alguns viraram uma linha de ladrilhos hidráulicos, sabe? Outros vão parar em parede, de quarto ou roupa, enfim. Mas são coisas que eu estou com vontade de fazer, né? E também é um caderno onde eu elaboro meus projetos de arte. Então, tem muitos textos, poesias, coisas que eu... desenhos que saem meio, assim, num rompante. A questão do digital... Bom, eu sou designer, então eu trabalhava com computador, eu trabalhei em escritório de design, então eu já tinha uma intimidade com o computador,
mas eu sempre tinha essa coisa da mão. E o que aconteceu até no meu trabalho, quando eu trabalhava em escritório, é que sempre me chamavam quando tinha algum desenho, alguma coisa que precisava de... me chamavam. Aí eu comecei a ver que o meu desenho também tem um valor que não... E eu sentia que eu consegui... Eu acho que, assim, transitar entre os dois, para mim, é muito legal, porque, por exemplo, esse desenho mesmo, talvez eu pudesse ter feito o painel inteiro, sabe? Mas eu também poder fazer os elementos separados, né, que nem estão aqui, quer ver? Para eu poder ir selecionando, sabe? Eu ir fazendo os rabiscos, né? E poder depois editar isso no computador e montar, fazer as opções de rapó, porque aí você vai aprendendo a usar a ferramenta, né? Então, para mim, é algo... Por isso que eu acho assim, que a tecnologia não dá para a gente, sabe, vilanizar as coisas, né? Mas a gente tem que talvez saber usar de maneira que não sufoque a outra. Para mim é meio que uma parceria, assim, sabe? E outra coisa também que eu acho interessante, que isso é uma coisa mais difícil assim para mim, mas que eu estou aprendendo, é poder ter essas parcerias de forma que o outro designer pegue o meu trabalho e também interprete de alguma maneira, porque a gente tem uma coisa de controlar muito, né, tudo, né, de querer, meu trabalho, meu filho, meu, né, mas, sabe, você já joga, já faz uma parceria com outra pessoa, ela já tem uma outra leitura, aí isso vai para o mundo, as pessoas... Então, também é muito bacana, assim, poder, né, fazer essa troca. Eu acho que todo mundo que está aqui tem isso, sabe? De entender que um quarto de uma criança não necessariamente precisa ter papel de fofinhos ou de uma cor isso, de uma cor aquilo, né? Que existe uma, uma gama de possibilidades, né? A gente olhando para os papéis que estão aqui, inclusive, se você olhar, nem todos diríamos que é uma coisa do infantil, né, especificamente, mas você conseguir poder ter essa visão, né, de trabalhar esses elementos, né, num quarto que não precise ter um painel de ursinho, né, sei lá, que possa... Não sei, eu acho que as crianças hoje em dia elas têm, né, uma gama de referências, né, enorme, e então é muito bacana assim poder ter também, né, essa oferta, né, para poder trabalhar. E na tua formação, tu estudaste alguma técnica em particular? Como é que foi? Então, eu fiz a faculdade de design, que não é uma faculdade que tem coisas muito pontuais assim, mas não é uma faculdade de artes, né, artes plásticas, artes visuais. Mas eu acho que com essa coisa de sempre ter gostado de desenhar, tem uma coisa interessante que eu fui... hoje em dia eu fui aprender gravura, cerâmica. No meu trabalho de arte, eu fiz agora uma exposição que tinha cerâmica, tinha costura, tinha gravura, desenho também, aquarela. Aí eu fui aprender, eu fui estudar um pouco de aquarela, mas a coisa também de eu não ter vindo eu não ter feito essa formação, eu acabei meio que brincando muito com as técnicas, misturando muito, vendo o que acontecia, sabe? Tanto que, assim, esses Moleskines, eles têm muito do erro incorporado. Eu pegava aquelas canetas que apagam e elas viravam uma textura do desenho, a colagem, sabe? Eu gostava de não, sabe, eu acho que isso foi um traço que foi ficando e eu gosto muito, assim, de continuar brincando com essas coisas. Então, eu fui fazer, lá no Rio eu fiz Parque Lage, que é um lugar onde tem... Então, eu fui meio que editando, fui buscando em outros lugares, assim, sabe, essa formação que eu não tive e é meio isso, assim. Olhando artistas, olhando para a arte, né? A gente aprende muito. Então, é isso, se afetando, né? Se afetando pelo mundo e pelas coisas
do mundo. Meio isso, assim. E isso, de alguma forma, isso vai também, aparece no trabalho. A gente vai trabalhando a nossa expressão nos desenhos, enfim. É isso, gente. Obrigada.